Olá pessoal, graça e paz, tudo tranquilo? Pastor Clóvis aqui, quero te dar as boas-vindas ao nosso canal A Pregação em Perspectiva. Hoje eu trago para vocês o terceiro esboço de sermão expositivo e este é baseado na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. É bom ter vocês novamente aqui e se você, por acaso, está chegando agora, já imagina que eu vou te fazer aquele pedido. Inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e faça seus comentários. As suas opiniões, os seus comentários são de grande relevância para aprimorar o conteúdo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos ao texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus que anda disperso, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, pois sabeis que a vossa fé, sendo confirmada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza boa obra, visando o vosso amadurecimento e sem sentir falta de nada. Muito bem. Depois de examinar o texto, nós constatamos que a sua ideia central trata de provação ou provações. Sendo assim, para o título desta exposição, nós criamos a seguinte proposição: verdades básicas sobre as provações do servo de Deus. Tem um teólogo cristão chamado Clovis Chappell. Ele diz o seguinte: os cristãos são como o chá, que só adquirem força real e revelam sua verdadeira essência quando são lançados em água fervente. A água fervente, nessa frase, representam as tribulações, que fazem com que o cristão, depois de passar pela pressão ou pelo calor do fogo, em todos os sentidos e aspectos possíveis, revela sua verdadeira essência. Mas como dissemos, o título é Verdades Básicas sobre as Provações do Servo de Deus. A primeira verdade básica sobre as provações é a sua compatibilidade com a fé. Acompanhe a leitura dos versículos de número 2 e 3, para ver o que Tiago fala a respeito dessa compatibilidade entre a provação ou as provações e a fé. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, pois sabeis que a vossa fé, sendo confirmada, leva à perseverança. É curioso notar que esse alerta que Tiago está dando nos versículos 2 e 3 a respeito das provações não é uma novidade para os cristãos. O próprio Senhor já havia alertado a respeito disso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Eu vos disse tais coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse alerta também foi dado pelo principal doutrinador da igreja, aquele que construiu, por assim dizer, a espinha dorsal doutrinária da igreja no Novo Testamento. É o apóstolo Paulo. Ele faz menção a esse alerta no livro de Atos e também na segunda carta que ele escreve a seu filho na fé, Timóteo. Vamos ao texto. Em Atos 14, versos 19 a 22, ele fala a respeito disso, quando ele diz: é preciso passardes por muitas tribulações no caminho para o reino de Deus. Mas ele também fala a Timóteo, em sua segunda carta para o seu filho na fé, no capítulo 3, versículo 12, que todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos.
Tem um provérbio chinês que diz que o diamante não pode ser polido sem a fricção que fere e desgasta. Assim, o cristão não é polido sem a provação. Nós costumamos reclamar das provações. Costumamos reclamar das lutas, das dificuldades, e às vezes nos esquecemos da fonte dessas provações. Às vezes não paramos para pensar de onde vêm as tribulações, as provas, as dificuldades. Precisamos lembrar que nossas provações, elas procedem de 3 fontes. Primeiro, de nossa humanidade. Todos os seres humanos passam por tribulações. Não somos apenas nós, cristãos, servos de Deus, afetados por elas. As provações são inerentes à condição humana. Todos os seres humanos passam por provações. Quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos para Deus, nós não deixamos de ser humanos, sujeitos a todas as condições às quais estão sujeitos os outros seres humanos. E isso inclui as provações. A segunda fonte de onde procedem as provações é de nossa pecaminosidade. Existem provações, ou tribulações, ou problemas, ou lutas, que são resultado da nossa condição de pecadores. São consequências do pecado humano. Às vezes, consequências do nosso próprio pecado, ou às vezes, consequências do pecado de outra pessoa. Mas a nossa condição de pecadores é um terreno fértil para as provações. E a terceira fonte das nossas provações é a nossa própria vida cristã. E essas provações são as perseguições. Nós acumulamos um pouco mais. A verdade é essa. Tem pessoas que acham que quando se tornam cristãs, os problemas vão acabar. As lutas vão cessar. Mas, na verdade, nós acumulamos mais. Primeiro, nós passamos por tribulações, provações, aflições, lutas, dificuldades por conta da nossa humanidade. É aí que entra todo ser humano. Segundo, nós passamos por essas mesmas condições por conta da nossa pecaminosidade. E aí entram todos os seres humanos. A questão é que nós cristãos acumulamos um pouco mais quando as tribulações são oriundas de perseguição por conta da nossa condição de vida cristã. Mas aí nós temos a poderosa presença de Deus nos sustentando através do conforto e do consolo da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Portanto, vamos enfrentar as tribulações, vamos enfrentar as provações, vamos enfrentar as aflições e as lutas, os embates da vida, sabendo que nós não estamos sós. Sejam as provações oriundas da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade ou da nossa condição de cristãos. Vamos viver a vida sem esmorecer. Não posso deixar de mencionar que existem provações que podem vir em nossas vidas para glorificar a Deus. Mas o que glorifica a Deus, na verdade, é a nossa postura diante da provação. Quero trazer 2 exemplos no Novo Testamento. É o caso do cego de nascença e de Lázaro. O cego de nascença, em João, capítulo 9, de 1 a 3, e o caso do Lázaro, João, capítulo 11, verso 14. Seja qual for a tua provação, tome uma postura diante dela que glorifique a Deus, porque ela pode ter vindo sobre você justamente com esse propósito. A segunda verdade básica a respeito da provação do servo de Deus é a sua variedade. Vamos ler o versículo de número 3. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Várias aqui é no sentido de serem múltiplas em sua apresentação. Esse várias
se refere à variedade, não necessariamente em quantidade. Mas note que Tiago nos alerta que isso deve se constituir para nós motivo de alegria. Porque se elas vêm sobre nós, é porque o Senhor soberano, que tem o controle sobre tudo, nos vê como capazes de suportá-las e de glorificar o seu nome através delas. E não se esqueça, por conta disso, que assim como as provações são múltiplas, a graça de Deus também é. Note o que diz o apóstolo Pedro em sua carta. Consagrai-vos ao serviço como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. As provações se apresentam de formas múltiplas, a graça também. Fique tranquilo, o sustento do Senhor é proporcional à sua necessidade. Não fuja das provações. Enfrente-as debaixo do cuidado de Deus, debaixo do temor do Senhor. Ele vai te sustentar. Não desista, não volte atrás no seu propósito de servir a Deus diante das provações. Existe um adágio alemão que diz que as tempestades fazem com que os carvalhos aprofundem suas raízes e desenvolvam troncos mais robustos. Provavelmente assim também é com o cristão. Na medida que as provações vêm, dependendo da nossa postura diante delas, nós podemos nos fortalecer, aprofundando nossas raízes e nos tornar cristãos mais robustos. Mas não para por aí. A terceira verdade básica que Tiago apresenta a respeito das provações é a sua temporalidade. Fique tranquilo, aquela provação pela qual você está passando, ela vai acabar um dia. Uma hora ela acaba. Ainda que seja para dar lugar para outro tipo de provação. Aquela que veio cumpriu o seu propósito e vai dar lugar para outra. Mas ela te fortaleceu para a próxima que vem. Olha o que diz o versículo de número 3. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Nós passamos por provações, nós não ficamos nelas. É por isso que existe a variedade. O tipo de provação que você passa hoje te prepara para o tipo de provação que você vai passar amanhã. Mas essa de hoje, ela pode não permanecer para sempre. Nós passamos por ela. A finalidade é que a gente passe. E a cada etapa desta vida, nós passamos por provas. Desde que nós nascemos, nós somos submetidos a provações, até o dia que partirmos. A grande questão é que estamos passando por elas. Elas não duram para sempre. A quarta e última verdade básica a respeito das provações que Tiago nos ensina diz respeito à sua pedagogia. Leia comigo o versículo de número 4. Pois sabeis que a vossa fé, sendo confirmada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza boa obra, visando o vosso amadurecimento e sem sentir falta de nada. Fique com essa lição. Todos nós amadurecemos quando passamos por alguma prova. E o amadurecimento se constitui uma capacitação, uma qualificação para que passemos para a próxima etapa da nossa vida, com condições para enfrentar o que vem pela frente, porque o que vem pela frente é inevitável. A questão é, o que estamos vivendo hoje nos prepara, nos condiciona, nos capacita e qualifica para enfrentar o que vem à frente. Eu quero encerrar lembrando a você que Paulo nos ensina que a provação produz em nós peso de glória. Pegue a sua Bíblia e encerre essa sua reflexão lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 17.
a fim de corroborar toda a nossa argumentação na carta de Tiago. Que o Senhor te abençoe. Que Ele lembre a você todos os dias, nos momentos em que você estiver passando as suas provações, que você não está sozinho e que essas provações têm um propósito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.